Olá, seja bem-vindo ao Diário Mundial. Hoje você vai conhecer uma das criaturas mais estranhas, enigmáticas e fascinantes que já habitaram o planeta. Um ser que parece ter sido desenhado sem pressa, como se a natureza tivesse decidido brincar de montar um quebra-cabeça com partes de diferentes animais. Estamos falando do ornitorrinco, uma verdadeira anomalia da evolução que continua a intrigar cientistas, biólogos e curiosos do mundo inteiro. Quando você olha para um ornitorrinco pela primeira vez, é difícil acreditar que ele seja real. Ele possui o corpo coberto de pelos macios, como qualquer outro mamífero. Seu rabo lembra o de um castor, achatado e largo, usado como reserva de gordura e também para ajudá-lo na natação. Suas patas são curtas, mas adaptadas para cavar e nadar, com membranas interdigitais que funcionam como remos na água. Mas o que realmente causa espanto é o seu bico, largo e achatado, semelhante ao de um pato. Esse detalhe por si só já seria suficiente para colocá-lo entre os animais mais curiosos da Terra. Porém, o ornitorrinco vai muito além da aparência esquisita. No final do século XVIII, quando exploradores britânicos levaram os primeiros exemplares de ornitorrinco empalhados para a Europa, os cientistas não acreditaram no que estavam vendo. Muitos afirmaram que se tratava de uma fraude, como se alguém tivesse costurado o bico de um pato no corpo de uma lontra e acrescentado o rabo de um castor. Chegaram até a dissecar o animal para procurar costuras ou sinais de montagem, certos de que aquilo era uma brincadeira elaborada para enganar a comunidade científica. Mas não havia costura alguma. O ornitorrinco era real, e quanto mais se estudava, mais mistérios surgiam. A primeira grande surpresa está na forma como ele se reproduz. Enquanto a maioria dos mamíferos dá à luz a filhotes vivos, o ornitorrinco bota ovos. Essa característica faz dele parte de um grupo raríssimo chamado monotremados, que inclui apenas o ornitorrinco e algumas espécies de equídenas. As fêmeas põem de 1 a 3 ovos que incubam em ninhos escavados nas margens dos rios. Elas enrolam o corpo em volta dos ovos para aquecê-los e ficam ali durante dias sem sair, protegendo a prole. Quando os ovos finalmente racham, nascem filhotes minúsculos, cegos e completamente dependentes. É nesse momento que surge outra curiosidade. A fêmea não possui mamilos. O leite é liberado através de glândulas mamárias que se abrem diretamente na pele, encharcando pequenos sulcos que funcionam como uma espécie de prato natural. Os filhotes lambem esse leite rico em nutrientes para crescer. É um método de amamentação único entre os mamíferos. Mas a reprodução é apenas uma parte do mistério. O ornitorrinco também tem habilidades de caça surpreendentes. Ao mergulhar nos rios, ele fecha os olhos, os ouvidos e as narinas. Ainda assim, consegue caçar com eficiência impressionante. Isso porque seu bico não é apenas uma estrutura estranha. Ele é repleto de sensores eletroceptivos capazes de detectar os campos elétricos gerados pelas contrações musculares de presas, como camarões, insetos aquáticos, vermes e pequenos peixes. Isso significa que o ornitorrinco enxerga a eletricidade da vida. Em um ambiente escuro e turvo, onde a visão seria inútil, o bico se torna uma arma sofisticada que funciona quase como um radar biológico. Pouquíssimos animais possuem essa capacidade. É como se a natureza tivesse equipado o ornitorrinco com uma tecnologia futurista antes mesmo da humanidade pensar em sonar ou eletrodetecção. E se você achava que o ornitorrinco era apenas um caçador curioso, saiba que ele também guarda uma arma perigosa. Os machos possuem esporões venenosos nas patas traseiras, conectados a glândulas produtoras de toxina. Durante a época de reprodução, eles usam esses esporões para lutar contra outros machos e defender território. Em humanos, a picada não é letal, mas causa uma dor excruciante, descrita como insuportável e resistente até a analgésicos comuns. Há relatos de pessoas que sentiram dor intensa durante semanas, com inchaço que persistiu por meses. Imagine só, um animal que parece simpático e fofinho, mas que pode causar uma das dores mais terríveis conhecidas no reino animal. Essa combinação de doçura e perigo só torna o ornitorrinco ainda mais enigmático. Outro fato quase inacreditável é que o ornitorrinco não tem estômago. Diferente de quase todos os outros mamíferos,
nos quais o alimento passa primeiro pelo estômago para ser digerido por ácidos e enzimas, no ornitorrinco, o esôfago vai direto para o intestino. Isso significa que a digestão acontece de uma forma bem mais simples, sem a etapa clássica que estamos acostumados a imaginar. Essa característica é compartilhada apenas por alguns peixes e invertebrados, mas é raríssima em mamíferos. Esse detalhe faz os cientistas acreditarem que o ornitorrinco é uma espécie de cápsula do tempo evolutiva, guardando características extremamente antigas que se perderam em outros grupos de animais. Além disso, sua temperatura corporal é diferente da dos demais mamíferos. Enquanto a maioria mantém cerca de 37 graus Celsius, a do ornitorrinco é de aproximadamente 32 graus. Essa diferença pode parecer pequena, mas revela uma adaptação profunda ao seu modo de vida e ao ambiente que habita. Afinal, ele passa boa parte do tempo em águas frias e precisa equilibrar energia entre natação, caça e reprodução. O ornitorrinco vive na Austrália e na Tasmânia, em rios e lagos de água doce, sempre próximos a margens onde possa cavar suas tocas. Essas tocas são elaboradas, podendo ter vários metros de comprimento e múltiplas entradas. Algumas são usadas apenas para descansar. Outras são cuidadosamente preparadas para a reprodução, com câmaras revestidas de folhas e grama que mantêm os ovos aquecidos. Durante a noite, o ornitorrinco sai para caçar. Ele pode passar até 12 horas por dia mergulhando em busca de alimento. Cada mergulho dura em torno de 1 minuto, mas ele pode repetir a sequência centenas de vezes, acumulando energia suficiente para sobreviver. Do ponto de vista genético, o ornitorrinco é uma verdadeira bagunça organizada. Seu DNA é uma mistura de traços que lembram aves, répteis e mamíferos. Ele possui 10 cromossomos sexuais, enquanto nós, humanos, temos apenas 2. Essa genética peculiar tem ajudado os cientistas a entender melhor como os mamíferos evoluíram e como características como a produção de leite e a postura de ovos podem ter se desenvolvido em diferentes momentos da história da vida. E falando em história, o ornitorrinco é considerado um fóssil vivo. Isso significa que ele conserva traços muito antigos de seus ancestrais. Acredita-se que sua linhagem tenha se separado da dos outros mamíferos há mais de 100 milhões de anos, em uma época em que os continentes estavam organizados de forma bem diferente. Observar o ornitorrinco hoje é como olhar para um capítulo perdido da evolução, um capítulo que sobreviveu intacto até os nossos dias. Mas nem tudo é tão mágico. Apesar de não estar classificado oficialmente como espécie ameaçada de extinção, o ornitorrinco enfrenta sérios riscos. A destruição de seu habitat, devido ao desmatamento, a poluição dos rios e as mudanças climáticas tem reduzido as populações em diversas áreas. Muitos rios australianos estão sofrendo com secas cada vez mais intensas, e isso afeta diretamente o equilíbrio necessário para que o ornitorrinco sobreviva. Projetos de conservação e proteção ambiental têm se tornado essenciais para garantir que esse animal continue existindo nas próximas gerações. O ornitorrinco é, portanto, muito mais do que uma curiosidade exótica. Ele é uma prova viva da criatividade da evolução, um lembrete de que a natureza não segue padrões fixos e que a vida pode se manifestar das formas mais inesperadas. Sua existência nos obriga a repensar as fronteiras entre categorias como mamíferos, répteis e aves, e nos mostra que a diversidade biológica é cheia de exceções e surpresas. E agora, depois de conhecer tantos detalhes fascinantes, eu te pergunto, qual dessas curiosidades sobre o ornitorrinco mais te surpreendeu? Foi o fato de botar ovos, a habilidade de sentir eletricidade, o veneno doloroso ou a ausência de estômago? Deixe sua resposta nos comentários, porque quero muito saber a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no Diário Mundial, ativar o sininho das notificações e compartilhar com os amigos que amam descobrir os mistérios da natureza. Cada semana trazemos histórias incríveis sobre animais, ciência e o nosso planeta. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.